Aqui não é fácil, né? Depois de pregar tanto, mas cada vez que a gente é escalado para pregar aqui, o joelho ainda treme. A gente ainda passa momentos na presença de Deus. Depois de pregar tantas mensagens, a gente poderia chegar na geladeira lá, né? E pegar um daqueles sermões que fizeram sucesso, os lugares que nós pregamos, passar um pouquinho lá no micro-ondas, esquentá-lo e vir aqui tranquilo, mas não é assim. Tá? A gente fica preocupado, porque a gente não prega para nós mesmos, a gente prega para a igreja. O pastor vocacionado, ele tem o objetivo, além da pregação de salvar almas, é a pregação para edificar a igreja precisa ser edificada, a igreja precisa crescer, não somente em número, mas também em espiritualidade. E quando a igreja cresce em espiritualidade, ela cresce numericamente. Eu ouvi muitas vezes, inclusive aqui e muitas outras igrejas, que eu comecei a pregar, comecei o meu ministério, pessoas falaram, nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade. Eu falei, mas por que a igreja é tão pequena, depois de tantos anos, e não tem quantidade, só qualidade? Essa sempre foi a minha preocupação, de levar a igreja ao crescimento, porque onde há qualidade vai haver quantidade. E em cada família, se for uma família de qualidade, uma família cristã, que testemunha do nome de Jesus, ela vai ter frutos, ela vai trazer vizinhos para a igreja, ela vai trazer pessoas para a igreja. Esse é o meu objetivo de pregar, de ser pregador, de ser pastor, né? De pregar a palavra de Deus. E eu gostaria de, nesta noite, a palavra que Deus colocou no meu coração, eu preparei desde o dia que pastor André, pastor Marinho me escalou para pregar. Eu falei, eu gosto de pregar nessa época do retiro, do carnaval, porque eu vou pregar, sapecar uma mensagem mesmo sobre aquele texto que fala, pesado foste na balança e achado em falta. Eu fiquei desde o dia que eu fui convocado, preparando essa mensagem, lembrando de algumas igrejas que eu preguei essa mensagem, de lembrar de quando terminava a mensagem, não precisava nem fazer apelo, pessoas jovens vinham à frente chorando, entregando o coração a Jesus. Eu falei, aqui vai acontecer a mesma coisa, né? E hoje de manhã eu levantei e falei, agora só vou jejuar e orar para Deus abençoar a palavra. Que de repente eu fui ler o texto e falou, não é aquela mensagem. Hoje vai ser diferente. Hoje você vai pregar uma mensagem que no final você vai fazer com que todos entrem no rio de Deus e nadem de braçada e saiam do outro lado da margem, levado pelo Espírito Santo. O texto que Isaías 47 é um texto muito conhecido dos irmãos, né? A torrente das águas purificadoras. Esse é o nosso texto. Eu vou pedir que eles coloquem lá Ezequiel 47, né? Do versículo de número 1 até o número 16. Gostaria que os irmãos prestassem atenção nesta passagem. É uma passagem do Velho Testamento, mas ela é muito importante para nós nos dias de hoje. Nós vamos ler, porque só a leitura da palavra de Deus já é muito importante para nós.
O homem levou-me de volta à entrada do templo. Nós vamos ver que sempre é do templo, não é fora do templo. Daí a gente valorizar os cultos, por isso que nós insistimos com as pessoas, não é somente de ouvir a palavra que produz fé, mas é importante a comunhão com o Espírito, a comunhão de uns com os outros. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste. A tradução é um pouco diferente da minha, mas não tem problema. Pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, me fez dar uma volta pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000, levou-me pela água que batia na cintura ou no lombo. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Mediu mais e disse: viste, filho do homem? Então levou-me e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Até aí, e na mensagem os irmãos irão entender aqui o que realmente nós queremos transmitir para os irmãos. Primeira coisa, ele me levou a entrar na água e molhar os pés. Interessante isso, né? Que significa quando o Senhor nos leva a termos uma experiência? Por que os pés? Quando Jesus disse para as pessoas: limpa os teus pés quando entrares na minha casa, na casa dele, não é na minha. Limpa os teus pés quando entrarem na presença de Deus. Pés. O que significa os pés? Primeira coisa, significa purificação, santificação. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Teve uma época que nós demos um tema aqui sobre santificarmos, santificai-vos. O André até compôs um hino que fez muito sucesso, lugares que eram cantados, né, em alguns lugares essa música fez muito sucesso. Será que naquela época as pessoas entravam numa casa, já tinham uma bacia com água para as pessoas lavar os pés, porque os pés estavam empoeirados. Então a primeira purificação são os pés. Limpa os teus pés quando entrares na casa de Deus. Geralmente a gente falava o seguinte: quando a gente entrar no templo, vamos pedir, não é só limpar os pés, mas estar com o coração bem limpo, purificado, para que o nosso coração receba a palavra de Deus, aquilo que vai fazer bem para nós, que vai nos levar a uma santificação, a uma purificação,
a sermos uma testemunha viva do Senhor, para testemunharmos lá em casa. Eu ganhei os meus familiares para Cristo, e a minha mãe foi muito difícil, meu pai, minhas irmãs não era fácil, né? A minha esposa chegou a ser agredida, porque uma irmã, que hoje é esposa de pastor, chegou a agredi-la, dizendo: você está matando a nossa mãe, a minha mãe está morrendo, porque você está levando o Mário para virar crente. Graças a Deus que ela me levou para virar crente, eu virei um crentão mesmo, viu? Foi aquele crentão que levou toda a outra família a se tornar crentes. Não é fácil a gente ver a mãe desesperada ali, perdendo o sentido, dizendo: não vira crente mais, não vira crente, eu vou morrer, você vai me matar. É fácil naquele momento ali você segurar sua mãe e dizer: mãe, eu vou ser melhor do que eu sou, eu vou ser melhor filho, eu vou ser melhor empregado, eu vou ser muito melhor do que eu sou, mãe. É para vocês ficarem contentes com a minha transformação, com a minha mudança. Eu era um beberrão, a senhora sabe, aqui no Alambique, eu distribuindo pinga aqui, tinha que ficar aqui. A senhora mesmo preparava o limãozinho aí para a gente tomar as caipirinhas e levar para os amigos, aqueles amigos do Pelé, né? Que eram jogadores de Bauru, que eram nossos amigos, iam lá, e eu tinha que dar pinga para eles, fazer caipirinha para aqueles amigos de futebol. Não é fácil, e de repente receber uma libertação, não poder sentir nem o cheiro daquele álcool, daquela cachaça, né, ali, e sentir depois, Deus teve que me tirar de lá, me levar para outro lado, onde lá em Santa Fé do Sul, Ele colocou um crente, um crentão daqueles que até hoje eu não vi ninguém igual ele, porque eu falava, ele tinha que ser pastor, não, ele era um ganhador de almas. Ele sentava perto de alguém e abria a Bíblia e ficava discipulando. Eu nunca vi, o pastor Marinho já citou, irmão Quêmio, nenhum discipulador como aquele, porque quando ele pegava uma pessoa, ele não largava. Ele pegava, enquanto aquela pessoa não tinha uma experiência de salvação, de falar: eu sou salvo, eu já quero ser batizado, ele não deixava. Ele está com 90 anos, eu falo com ele, o dia que eu falo com ele, antes dele me cumprimentar: irmão Mário, eu hoje evangelizei alguém aqui, eu tive um encontro com alguém aqui. Todos os dias, se eu ligar para ele, ele tem que falar de alguém que ele está evangelizando. Que bom se nós usássemos isso como exemplo e saíssemos daqui com esse propósito: eu quero evangelizar. Ontem eu conversando com o Joãozinho ali, né, a alegria dele já de estar voltando a ser aquele João que era evangelista quando veio para cá. Está voltando, fica vermelho assim de falar, mas é alguém especial, viu, João? Pode ficar vermelho, mas continua ficando vermelho e deixando outras pessoas vermelho de saber que sem Jesus Cristo não há salvação. Purificação, os pés, santificação. Mas tem uma coisa nesse texto, né? Vamos continuar. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Irmãos, aqui é a coisa mais difícil, joelhos. Tinha um cântico de joelho é melhor, orar de joelho, né? Na nossa casa, termos aquele momento de estarmos de joelho na presença de Deus. Minha esposa hoje, ela não pode ajoelhar, ela fica sentada na cama com a mão na minha cabeça, orando por mim, eu orando por ela. Problema nos joelhos, nos pés, mas a gente ora, de joelho é melhor. Orar nas madrugadas, se de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, certamente logo Ele despertará por ti, restaurará a morada da tua justiça. Jó capítulo 8, versículo 5, ou 5, versículo 8.
primeiro estado terá sido pequeno, mas o teu último estado será extremo, crescerá. Quanto mais nós orarmos, mais o nosso estado espiritual vai melhorar, ao ponto de nos tornarmos realmente verdadeiras testemunhas do Senhor. De joelho é melhor. Mas é interessante que essas águas mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Primeiro a gente entra, molha os pés, vai entrando no rio de Deus. Vamos entrando, né? Experiência de salvação, alegria da salvação, o desejo de falar aos outros que nós somos salvos em Cristo. Muitas pessoas não gostam, esses crentes são loucos de falar que se morrer hoje vão para o céu. Mas a certeza da salvação nos dá essa convicção. Será que todos nós que estamos aqui nesta noite, nós temos a convicção, a certeza que nós somos salvos, que nós podemos hoje encontrar a morte, né? Esses dias eu estive num velório de uma pessoa que já esteve sentada no templo, que eu evangelizei, que eu trabalhei, preguei a palavra, outras pessoas pregaram a palavra, pessoa esteve dentro da casa de Deus, muitas vezes, e ali, quando estava vendo aquele corpo, veio um texto na minha mente, que diz, um cântico, tão perto do reino, mas sem salvação, tão perto do reino, irmão Rio, acho que já conhece esse tão perto do reino, mas sem salvação, amigos, que a gente levou para a igreja, levou a palavra, evangelizou, levou pessoas a tomar uma posição com Cristo, né? Mas é interessante que, pensando nessa pessoa, a gente evangelizando, trabalhando, vem outra pessoa de outra igreja que nunca cresceu e dificilmente vai crescer, porque não evangeliza, mas procura pessoas já que são salvas. A nossa igreja está cheia aqui, tem pessoas que vieram de fora, que vieram de outra igreja, e graças a Deus que a porta dessa igreja vai estar sempre, mas nós nunca fomos lá na porta da igreja deles procurar, não, aqui é a sua igreja, o seu pastor, o seu missionário, aqui não tem valor, vamos para lá, a igreja batista. Nós nunca fizemos isto. Eu sempre aconselhei, evangelizando, você frequenta alguma igreja assim, está bem, estou bem, continua, não saia, né? Mas se as pessoas querem vir, não, queremos estar aqui, serão todos bem-vindos. De joelhos, significa que nós estamos nos humilhando diante de Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele é grande, que Ele é poderoso. E ali de joelhos, eu vou mostrar a minha humildade diante de Deus, a minha necessidade, tá? Não para que os outros vejam que eu sou humilde, dizendo, eu sou humilde, olha para mim, veja a minha vida, como eu sou humilde, né? Como aqueles dois orando, aquele fariseu e publicano lá, né? O fariseu, eu não sou como os demais homens, eu oro diferente, a minha oração é melhor, é mais ouvida, eu não sou como esse, olhando lá de cima, como esse coitado. Aí, não, tem que haver realmente uma verdadeira humildade, nos reconhecemos nada diante de Deus, como Paulo disse, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada. Paulo foi o maior cristão que já existiu aqui, depois de Cristo, foi o homem mais impressionante neste mundo, Paulo, mas ele era humilde. Paulo era humilde e ele carregava a sua cruz. Quando nós falamos dos lombos, entrar na água que dá pelos lombos, é que nós já estamos aprendendo a carregar a nossa cruz.
A cruz já não é pesada mais para nós, porque a pesada Cristo carregou. A cruz vai ficando leve, que nós começamos a aprender a carregar outros conosco, a colocar outros para levá-los junto conosco nesse caminho abençoado, né? As pessoas já começam a ter um compromisso maior. Não, hoje é dia de culto, eu tenho um compromisso muito sério com Deus, eu quero estar lá. Eu tenho um compromisso com a palavra, eu tenho um compromisso com meus irmãos, eu quero estar na presença de Deus, eu quero buscá-lo para que amanhã o meu dia seja melhor do que hoje, e cada dia vai ser melhor, porque com Cristo cada dia é melhor. Quando nós estamos na presença de Deus, Ele vai nos melhorando, nos fortalecendo, para que cada dia seja melhor, porque cada dia que passa, a gente está mais próximo da glória, cada dia que passa, nós estamos mais perto dEle. Se hoje eu estou mais longe, amanhã eu vou estar mais perto dEle, mais perto de ser levado e viver realmente para Ele. Então, enquanto eu estou aqui, eu quero ajudar a carregar a minha cruz e ajudar a carregar a cruz do meu irmão. Se ela está pesada para o meu irmão, eu quero ajudar, fazer com que essa cruz seja mais leve para ele. Aí eu passo a ter um compromisso mais sério com a igreja, com a palavra, com a oração, com os irmãos. O meu compromisso agora é algo especial. Não sou aqueles que faz hoje um compromisso, é com Deus, não, vou amanhã, vou outro dia, tem culto sempre. Eu cheguei a marcar, quando eu era membro da igreja, sem saber que seria chamado para o ministério, nós tínhamos eu trabalhava das 3 horas da madrugada até as 2 horas da tarde. Eu tinha um cargo de chefia de frigorífico, era chefe, mas chegava às 2h30, eu terminava meu serviço e já passava em casa, pegava a Dona Maria, que ela já tinha saído da escola, ela era professora, e a gente ia para o culto às 3 horas, todos os dias havia um culto da igreja às 3 horas, eu não pregava, eu só orava. Todos os dias, às 3 horas, havia culto na igreja. Às quarta-feira, a gente estava presente. Na sexta-feira, culto estava presente. Domingo de manhã, presente, tinha a escola bíblica dominical das 9 às 10. A gente fazia parte da escola bíblica dominical. Das 10 aí não tinha hora para terminar. Às vezes terminávamos 1 hora, 12h30, né? A gente com fome, o pastor era mais demorado do que eu sou, né? Ele já está na glória hoje, né? Foi uma bênção na nossa vida, mas era demorado. Não sei se aqui tem alguns meio demorado aí, que começa a pregar. Eu sou mais rápido, hoje eu não sei se eu vou prolongar mais, né? Mas hoje nós estamos falando aqui, o compromisso nosso. Quantas pessoas que compromissadas com seus cargos aqui na igreja, com o horário de culto, alguns que nem cargo têm, mas têm o compromisso com Deus de vir ao culto. Tem uma coisa, nessas águas profundas, pode tocar mais para frente um pouquinho. Mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar, porque eram águas profundas que deviam passar a nado, pelo qual não se podia passar. Quando eu estava lendo isso, preparando, que eu preparei a mensagem, como eu acho que eu já falei no início, sobre pesado fosse na balança e achado em falta, época de carnaval, falei, eu vou pregar na igreja, porque muitos vão estar aí nos retiros, mas outros vão estar pulando o carnaval, e eu vou pregar essa mensagem que eu comecei a lembrar numa vez que eu preguei, né, na véspera de um carnaval, ou no domingo de carnaval, e nossos jovens saíram e convidaram os jovens da rua que estavam preparados para ir no carnaval. E eu preguei essa mensagem de Belsazar: pesado foste na balança e achado em falta. E quando eu fiz o apelo,
aqueles jovens vieram se derretendo na frente, ali chorando, e tinha uma moça que quase casou com meu cunhado depois. Ela foi para a igreja, não porque meu cunhado ainda não morava comigo, mas ela foi, entregou o coração a Jesus e não parava. Essa moça ficou quase uma semana chorando. Ela se firmou, se tornou muito amiga da Letícia ali depois, e não foi mais terminar seu compromisso no carnaval. Ficou ali na igreja, ficou por um determinado tempo. Nós batizamos, depois eu fiquei sabendo que ela mudou, casou, foi para Mato Grosso, nunca mais ficamos sabendo. Mas o importante é que ela tomou uma posição realmente com Cristo. Águas profundas. Quando fala de passar a nado, que o escritor fala que ele foi levado, eu fiquei pensando aqui, né? Quando é o Espírito que nos leva a essa vida mais profunda com Deus, essa vida no Espírito, fala, é no Espírito, é orar no Espírito, é andar no Espírito, é viver no Espírito, de tal maneira que o desejo que a gente tem, quando a gente vem na igreja, parece que a gente quer, o pregador está falando, não importa quem esteja pregando, se é o pastor Marinho, se é o pastor Mário, pastor André, pastor Lucas, ou um irmão que vem aqui pregar, o que importa é que a palavra que eu vou estar ouvindo, é o Espírito falando ao meu coração. Eu vou entender a palavra de acordo com aquilo que eu estou precisando de Deus. Não é, não, fulano prega mais bonito, outro prega melhor, outro prega mais dentro da linha de homilética. Ele prepara, minhas homiléticas aqui, os irmãos faço na última hora lá, porque com essa idade de 70 e 15 anos a gente fica meio esquecido, né? Não é fácil não, mas nós precisamos aprender aqui o que a palavra de Deus diz. Tem mais um texto? Pode seguir um pouco mais. Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Nós estamos vendo essa passagem que eu quero aplicar sobre o Espírito, que é o Espírito que leva e traz. Não é fácil nos dias de hoje, de tantas concessões, de tantas ofertas que nós vemos. Nós ligamos a televisão, tem oferta. Nós ligamos o rádio, tem oferta. Nós saímos na rua, as ofertas são abundantes. Então a vida no Espírito hoje é uma época, a época mais difícil de vivermos uma vida no Espírito. Dentro de casa, às vezes, é difícil o lar, que todos são crentes, que todos têm uma vida de oração, que todos têm realmente um compromisso muito sério com Deus. Mas quando o Espírito nos leva, eu um dia preguei e disse, quando nós entramos na obra do Espírito, não há retorno, não tem retorno, atravessar esse rio, o Espírito nos levando, a vida no Espírito, a oração no Espírito, a paixão pelas almas, vinda do Espírito, não há retorno. Aqueles que retornam, são aquelas pessoas que se tornam as pessoas mais tristes, as pessoas que não conseguem ganhar ninguém mais para Cristo, pessoa que não consegue ter aquele momento de êxtase na presença de Deus, nas madrugadas, à noite, nas orações, na igreja, na busca. Ele não tem mais aquela alegria que ele tinha. Retornar não é possível. A vida no Espírito, ela tem que avançar, tem que ser melhor hoje do que ontem, amanhã tem que ser melhor do que hoje. A vida no Espírito, mas é um preço a pagar. Orar numa casa que vive mais como verdadeira trincheira, onde pai e mãe vivem brigando, irmãos vivem brigando, vizinhos gritando, né? E não é fácil, mas é possível. É possível a gente estar orando quando alguém está gritando. É possível. O Marinho fica meio
Fala, pai, eu ainda não aprendi, porque para mim não tem que ter barulho, né? É diferente, senhor. Os irmãos veem, quando tem uma criança aqui, o Marinho já chama. É uma questão de temperamento. Eu aprendi assim, sabe, o púlpito meu, durante os 5 anos de seminário, eu preguei 2 vezes na igreja, num culto de sexta-feira, num culto de oração. Eu pregava na praça. Um irmão lá ligava o som dele, Mário, vamos fazer culto na praça. A gente ligava, a gente atravessava lá para ele, tinha uma fazenda lá no Mato Grosso. A gente dentro da balsa, ele e a esposa, sempre tinha alguém que ele tocava, começavam a cantar, juntava a gente, eu já sapecava aquelas mensagens, nas praças daquela cidade de Mato Grosso, São Sebastião do Pontal, Vila Fátima, Santa Clara do Oeste, Santa Rita do Oeste, Rubinéia, todo na praça, a gente ligava o som lá, às vezes sem som, às vezes o som não funcionava, mas a minha garganta funcionava. Até achei que ia perder a voz muito cedo, porque eu ficava rouco de tanto gritar, tanto falar, de tanto pregar. Eu queria pregar, eu tinha paixão pela pregação. Acho que hoje eu não tenho mais, né? Não estou com muita paixão, né? Até parece, né? Paixão para pregar, irmão. É coisa de louco. Chegava numa praça, o Marinho falava, meu pai não aguenta ver gente, né? Dentro de balsa. Eu preguei uma vez, não sei se eu já contei aqui, estávamos atravessando para Minas, e o rio Paraná, lá 1.800 metros, aquela balsa que colocava aqueles caminhões carregados, muitos carros, enquanto não enchia a balsa, não saía. E chegando no meio do rio, começou a levantar um temporal, os ventos, e a balsa fazia assim, eu falava, caminhão vai cair aqui, né? Caminhão vai cair, né? E começava a levantar aquelas ondas. Eu abri o Salmo 106, que fala, e eles ficavam como bêbados, cambaleavam, mas o desejo deles era chegar no porto desejado. Eu falei, mas que hora, né? Que hora boa para pregar o porto desejado. Eu levantei ali perto deles, os irmãos estavam cantando, e eu falei, vocês estão vendo isso aqui? Esse salmo aqui está dizendo que as ondas se levantam no mar, e as pessoas que estão no navio, trabalhando com mercadorias, ficam como pessoas embriagadas, de medo de afundarem. Será que vocês não estão com medo também de afundarem? Olha lá daquele lá, nós estamos vendo o porto desejado. Eles também estavam desejando o porto desejado. Não sei se chegaram, a Bíblia não fala, mas nós podemos chegar. E se nós não chegarmos, existe um porto desejado que vai nos levar para o céu, e esse porto chama-se Jesus. E nós pregamos, e o irmão fez apelo, e nós chegamos do outro lado, e todos que estavam ali naquela hora, depois de uma palavra daquela, todos aceitaram Jesus. E 3 anos depois, uma pessoa procurou o irmão lá, que tinha uma loja muito grande, lojas americanas, procurou, dizendo, Socrêmio, eu vim agradecer ao Senhor, por aquela mensagem que o Senhor pregou, o dia que nós estávamos na balsa. Eu estava numa balsa, e a balsa afundou. Eu estava dentro do caminhão, e eu lembrei da mensagem, o porto desejado. Eu não conseguia abrir a porta, o caminhão afundando, eu senti que ia morrer, mas eu falei para Deus, Deus, eu quero chegar no porto desejado. Se eu não sair daqui, eu quero o porto desejado chamado Jesus. Ele disse que não sabe como abriu a porta, que ele saiu e saiu nadando. E depois ele foi falar, hoje eu estou com toda a minha família numa igreja Assembleia de Deus. Eu saí daqui, saí de lá com o objetivo, com o propósito de pegar a minha família e nunca mais sair de uma igreja. Ele disse que a primeira igreja que ele entrou, graças a Deus,
era uma Assembleia de Deus, né? E ele foi com toda a sua família, e ele falando assim: aqui minhas filhas, todas são parte do coral da igreja. Uma palavra ali naquela hora, mas 3 anos depois, ela teve efeito. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus não é morta, ela é viva. Cada pessoa que prega aqui, preste atenção na palavra, guarde a palavra, ore para que a palavra fique no seu coração, não somente na mente, porque ela pode entrar por aqui e sair por aqui. Palavra, a vida no Espírito, irmãos, não tem retorno. Se alguém tem entrado na igreja, saído, perdendo a fé, é hora de retornar, é hora de pagar um preço de madrugada, buscar a Deus, falar: Senhor, eu não quero sair da tua presença mais, eu não quero que o Senhor saia mais da minha vida, eu quero ser realmente uma bênção muito grande nas tuas mãos. Aí o Espírito toma, e quando atravessa o rio, é o Espírito que me levou. Continue mais. Tornando eu, visto que a margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores. Aí a gente já vê abundância. Árvore significa almas que nós vamos ganhar para Jesus. Almas que a gente nadando no Espírito, cheio do Espírito, a gente não vai conseguir ver uma vida que a gente já vai perguntar: será que tem Cristo? Será que tem Cristo? A gente vai perguntar. Hoje a gente tem mais facilidade com tantas igrejas, perguntar: você já pertence a alguma igreja? Eu sou isso, sou isso. Então a gente nunca teve uma época de mais facilidade de ganharmos almas para Cristo do que hoje. Nunca tivemos tanta liberdade como nós temos hoje. Ganhar almas para Jesus. Eu comecei nas madrugadas, exemplo da minha esposa, buscar a Deus nas madrugadas, porque às vezes eu deitava cansado, era um trabalho difícil, na fiscalização, eu acordava 2 horas da madrugada, ela estava de joelho, às vezes passava a noite toda de joelho, mas isso não é apenas quando eu bebia, que eu chegava em casa embriagado. Continuo até hoje, orando pela igreja, orando pelos filhos, pelos netos, agora orando também pelos bisnetos, né? Graças a Deus, todos estão vindo na igreja. Molhar os pés é bom para a purificação e a santificação. Molhar os joelhos é quando nós já estamos crescendo e já estamos intercedendo pela família não crente, que não são crentes, pelos irmãos, pela igreja, pelos pastores. Já estamos demonstrando diante de Deus mais humildade, não orgulho mais, agora mais humilde. E quando nós estamos com as águas pelos lombos, nós já estamos perdendo, já não sentimos o peso da cruz que nós estamos carregando. Já estamos carregando a cruz do irmão, a cruz da família, daqueles que ainda não são crentes. Nós já estamos nadando no Espírito. Agora é Ele que está nos levando as maravilhas de Deus, as visões, os dons, as manifestações do Espírito, as visões que quantas vezes eu estava jogando bola ali no campo, eu olhava para cá. Isso aqui era uma fábrica cheia de materiais aqui, de maquinários. Eu olhava e falava: Senhor, eu quero espaço, eu preciso de espaço, porque lá embaixo, às vezes as pessoas não conseguiam entrar, era pequeno. Falei: a igreja não cresce se não tiver espaço. Vamos com toda a dificuldade, com muita oração, com a ajuda dos irmãos, nós viemos para cá, e era um lugar aqui que dava até medo de olhar, né? E hoje está tão bonito de ver, né? Vale a pena. O pastor Marinho já está pensando em outro lugar, porque isso aqui tem que ser pequeno, né? Porque já está realmente cheio. As coisas no Espírito acontecem naturalmente, não são forçadas.
Eu estou buscando, mas a hora que Ele quer me batizar, me encher do Espírito, é Ele que faz. É Ele que quer me usar de tal maneira, nos dons, nos talentos, como testemunha viva nas tuas mãos. Estar no rio de Deus, a mente, a cabeça não pode estar fora. Nós temos que estar mergulhando no Espírito e no fundo, e Ele realmente nos levando, não deixar nem a mente de fora, porque a mente é uma coisa difícil de ser purificada e de ser renovada, a nossa mente. Fecha os olhos, meu amado irmão. Demorei um pouco mais hoje, que nem parece o pastor Mário pregando, né? Põe a mão no seu coração, mesmo sentado. Toda a sua família é salva. Seu marido, sua mulher, seus filhos, seus pais são crentes. Você mesmo é firme na fé, tem uma experiência profunda com o Espírito Santo. O Espírito tem intercedido através da sua vida pela salvação dos seus queridos. Ele quer te usar a partir de hoje como um instrumento para ganhar almas, a começar na sua casa, na sua família. Ele quer fazer, a partir de hoje, fazer que você seja alguém que o Espírito possa estar levando, e você já vai estar nadando de braçada. Ele vai estar te levando, Ele vai estar te inspirando a ser aquela testemunha viva do Senhor. Um pouquinho com o coração e pensando nisto. Eu quero sair daqui de tal maneira que eu possa ser como aquelas águas profundas. Eu quero que o Espírito me leve, para que eu aprenda a nadar no Espírito, como eu quando era criança, e essa que me fez lembrar e trazer essa mensagem. Eu era pequeno, eu tinha 6 anos, e vi os meninos nadar, e tinha um lugar que a gente, era um rio, e a gente vinha correndo, e o meio do rio era profundo, não dava pé. Então a gente vinha correndo e a gente mergulhava e atravessava no mergulho. Eu não sabia nadar, mas sabia mergulhar. E eu nadava com os meninos e mergulhava. Eles nadavam, outros não sabiam, então a gente mergulhava, né? E não conseguia aprender a nadar. Mas um dia eu vim correndo, escorreguei e entrei no fundo e não sabia nadar. Aprendi na marra. Entrei ali, aí tive que sair na marra, e dali eu saí nadando e me tornei um bom nadador, que não consegui ensinar a minha esposa a nadar, que ela não aprendeu até hoje, tá? Nadar no Espírito é deixá-lo nos levar, nos inspirar, nos revelar a palavra. Quando nós lemos, a palavra torna-se diferente, ela parece mais viva, parece que ela tem pés e anda, parece que ela tem boca, está nos falando. É Deus fazendo com que ela seja viva para nós. É orarmos, ajoelharmos e sabermos que nós estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que nos ama e quer fazer de nós realmente bênçãos em suas mãos. Pai, como o Senhor é bom. Ó Deus, estar à frente desse povo aqui, olhando para cada um, pregando essa palavra, sentindo que nós temos um rio, o rio do Espírito, que nós podemos mergulhar, podemos nadar, mesmo sem sabermos, porque Ele nos leva do outro lado, ó Deus. Ele não quer nos deixar apenas na margem, olhando e vendo os outros atravessar. Ele quer nos levar a atravessar e nos levar a vivermos essa vida no Espírito. Pai, se alguém entrou aqui nesta noite e ainda não sabe nem o que é Espírito Santo, mas que o seu coração agora está pulsando,
batendo forte, a sua mente pensando agora: eu quero viver no Espírito, eu quero ser uma bênção na minha família, eu quero ser uma bênção no meu trabalho, eu quero ser uma bênção na igreja, eu quero ser uma bênção onde quer que eu esteja. Eu quero que as pessoas vejam que a minha vida é diferente, a minha palavra é diferente, o meu agir é diferente, a minha reação é diferente daquelas reações que havia em mim quando eu era do mundo. Pai, abençoa os líderes dessa igreja, abençoa os pastores dessa igreja, abençoa esse púlpito que tem sido uma bênção para transmitir a Tua palavra e edificar a Tua igreja. Abençoa cada pessoa que tem entrado nessas portas e tem participado dos cultos. Cada pessoa que entrou aqui nessa noite, que seja edificado, abençoado, curado se tiver alguma dor, ó Deus, e transformado num verdadeiro instrumento do Teu Espírito. Abençoa cada momento que passamos aqui, abençoa cada momento que vamos passar ao sairmos aqui na nossa casa, onde quer que vamos estar. Abençoa aqueles que não estão aqui, os líderes, os obreiros, todos que recebam a Tua bênção e a Tua graça. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os amados irmãos. Amém.